Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quarta-feira, dia de um grande jogo que pode encaminhar uma extraordinária conquista de título brasileiro pelo Flamengo. Quando eu digo encaminhar, é que para mim o Flamengo já é campeão. Eu estou falando na matemática, na oficialização do título do Flamengo. O Flamengo ganhando hoje do Vasco, o Flamengo chega em Porto Alegre na condição de, em ganhando também do Grêmio, poder encaminhar oficialmente a conquista do título brasileiro, que para mim já é do Flamengo. Se o Flamengo perder todas, eu acho que o Palmeiras não alcança o Flamengo. Já começaram pelo final de semana. Eu não tenho convicção alguma que o Palmeiras vai ganhar do Bahia em Salvador. Embora, nos últimos tempos, em Salvador, o Bahia não tenha sido uma presa tão difícil assim. Perdeu para o Internacional, perdeu para o Atlético Paranaense, que não tem mais lá todo o interesse na competição. De qualquer forma, se ganhar hoje do Vasco, fica a uma vitória do título brasileiro oficialmente, que para mim já é campeão, contra o Grêmio aqui ou contra o Ceará depois, né? A verdade é que eles querem ganhar primeiro o título nacional e depois a Libertadores, mas eu acho que vai acontecer o inverso. Tentarão ganhar a Libertadores, que eu não tenho certeza também que vão ganhar do River Plate, e depois sim o título brasileiro, que já está na mão. Independente do que aconteça contra o River Plate, vai confirmar o título depois o Flamengo oficialmente. Para mim, repito, já é campeão. Agora, se empatar hoje com o Vasco, por exemplo, nem mesmo ganhando do Grêmio, será campeão. E eu não acho que o Flamengo vá ganhar do Grêmio. Acho que o Grêmio está extremamente mordido ainda com aquele 5-0, e independente do Flamengo vir com titulares, com reservas, com misto, eu tenho quase que certeza que o Grêmio vai dar uma carimbada nessa faixa deles. Porém, na matemática, é isso aí, ganhar duas e o Palmeiras empatar uma. É só isso que falta para o Flamengo. Se empatar uma, o Palmeiras, até o final, e o Flamengo ganhar duas, deu. E são 6 rodadas. Em 6 tem que ganhar 2. E basta o Palmeiras empatar uma. Por isso que eu disse, não tem. Isso é brincadeira até, né? Achar que o Flamengo ainda tem alguma chance de ser campeão. Este é o grande jogo de hoje, 9h30. E tem uma situação interessante, né? Parece que foi escolhido a dedo. Foram escolhidos a dedo os adversários. A dificuldade do Palmeiras na Bahia, ok. Mas, em compensação, os enfrentamentos muito complicados também do Flamengo, para manter ainda a emoção do Campeonato Brasileiro. O Lucha, que estava fora do contexto, deve estar louquinho para tirar uma lasca do Flamengo. Uma pela rivalidade de Vasco e Flamengo, que é o maior clássico do Rio de Janeiro. E outra, porque ele quer mostrar que ele ainda é o grande Lucha. Então, tá? Já tem motivos sobrados aí para encarar o Flamengo. E no final de semana, o Grêmio, com o Renato, que criou toda aquela celeuma com o Portuga e tudo mais, tudo aquilo que nós já sabemos sobejamente, também não vai querer se entregar, né, feito vaca para touro, né? Eles não vão vir fazer festinha aqui, né? Já há quem diga que vai dar problema na distribuição dos ingressos, porque se eles ganharem do Vasco, eles vão querer mais do que 2.000. Mas eu tenho para mim, e disse ontem aqui, rechacei com veemência a previsão da Arena, que ia dar 20.000. Até eu disse, pô, isso aqui é um assinte, isso aqui é um deboche, isso aqui é um desconhecimento. Se der menos de 40.000 no domingo, eu não vou dizer que troque de nome, mas eu ficaria extremamente surpreso. E aí acho que o Grêmio, tendo em vista a quase certeza, e é jogo importante para o Grêmio também, são mais 3 pontos, mas o Grêmio está aí para consolidar a 4ª colocação. E diante do que indica o novo regulamento de disputa do Campeonato Mundial, né, estar na próxima Libertadores da América é muito importante, ir direto para a fase de grupos também mas o Grêmio, em princípio, deve garantir pelo ano de 2017. Mas tudo isso nós vamos discutir ao longo do programa. Teve um pronunciamento hoje do presidente da Conmebol a uma rádio do Uruguai, uma rádio AM, dando a entender, se não me engano, 1080, uma coisa assim, 1090, a rádio AM lá do Paraguai, melhor dizendo, dando a entender que não vai aceitar 6 vagas só, que vai querer 8 vagas. E isso também está em estudo aí para
porque tem que haver o acerto entre a América do Sul e a Europa para termos aí um Mundial mais sereno. Quem está aqui é o Juliano Barbosa, o Vladimir Kiel já está ali na espreita, e tivemos aí no Internacional o encaminhamento, agora é dia 15 a votação de dezembro. 15 de dezembro. O Juliano é ex-conselheiro, né? Ex-conselheiro, Raik. Que vai encaminhar mudanças no estatuto. O Inter vai mudar, não mudando com essas novas, entre aspas, mudanças no estatuto, ou você acha interessantes as mudanças, mesmo que sejam mínimas e ainda precisaria fazer algo mais revolucionário? Juliano Barbosa, boa noite. Boa noite, Rec, boa noite, Maurício, boa noite, audiência. Eu vou usar o termo que tu usaste, é uma cincha essa reforma. Essa reforma é quase uma brincadeira de mau gosto, porque no momento em que se poderia trabalhar, fazer que o estatuto andasse, fornecesse muito mais ferramentas de gestão, a reforma ficou limitada a pontos políticos de total interesse da gestão, certo? Coisas muito pontuais, e que, enfim, são... não sei se vai ser para frente ou vai ser para trás que se anda, mas o fato é que se anda muito, 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 muito pouco em comparação a tudo que se poderia andar. Eu dou um exemplo, o Estatuto do Flamengo, certo? O Estatuto do Flamengo é um estatuto extremamente rigoroso, extremamente árduo, esse é o grande ponto que está transformando o Flamengo ele está hoje. É um estatuto que dá muita amarra ao gestor, certo? Amarra orçamentária, amarra de como gerir administrar o clube. Isso seria um passo importante. Vamos pegar a emenda André Miola, a emenda antiga, a questão do investimento da categoria de base. Por que não botar no mínimo 10%, estabelecer o valor X? Vamos adiante, o Inter acabou. Aquilo virou piada, né? Era a proposta era no mínimo 10 e virou no máximo 10. Não era no mínimo 10, era de 4 a 10. Tá? E aí se estabeleceu 4. Tá? A proposta era no mínimo 10. A proposta era no mínimo 10 e virou de 4 a 10. Isso aí. Agora... E aí estabelece o mínimo dos mínimos, que é 4. Só que aí estabelece o máximo. Se quiser gastar 11 não pode, porque é contra o estatuto. Não, mas aí até que se estabeleça 10 cravado, já seria um baita acréscimo. E eu vou adiante agora com a questão do CT, que vai ter que se ter um gasto bem grande, vai ser, para se montar o que se quer, um gasto muito portentoso para conseguir. Mas o presidente está querendo cercar o Beira-Rio? Mas eu quero de novo, eu quero ser Como é que vai cercar o Beira-Rio, fazer obra no CT, na cidade do Inter, fazer time e se ficar na pré-Libertadores e trazer um técnico argentino caro? Olha, vai fechar agora com 30 e tantos milhões de déficit. É isso que eu digo, teria como botar no estatuto agora uma previsão estatutária de, sei lá, 5% do orçamento, um valor X mensal, 1 milhão mensal que seja, certo? Tem como viabilizar isso aí, mas o Internacional não quer viabilizar nada em termos estratégicos, nada. O que se viabiliza são questões políticas, cláusula de barreira, enfim, vai reduzir sem reduzir, porque se não tiver um número mínimo de votos vai continuar os 15%, vai aumentar o mandato do Conselho de Gestão, tá bem, de 2 para 3, a questão do ouvidor, que tá bem, eu acho que o ouvidor tem que ser nomeado pelo Conselho, porque, enfim, tem questões importantes que tocam o ouvidor, mas a reforma é uma reforma muito pequena. Vai aumentar, não aumentou para 3 anos. Aumentou para 3 anos. 3 anos. Aumentou para 3 anos. Não vai ter 3 candidatos no pátio. Isso. A cláusula zero de barreira não passou uma cláusula flutuante. Eleição para ouvidor, o corredor de cônsul não passou. Não passou, a do cônsul não passou. A do ouvidor passou, mas bom, aí tudo bem, no conselho. Não, estatutariamente até é interessante. Vão eleger 5. Isso, porque hoje os 5 serão eleitos, não tem mais os 2 convidados. Eu vou te dizer uma coisa, para mim isso aí é inócuo que fizeram. Eu sei que as pessoas ficam brabas, o Felipe Becker, que até meu cunhado esteve aqui, e é do Convergência e tal. Eu cheguei a dizer, mas a mudança é mínima, quase imperceptível. Essa cláusula flutuante, o que muda de 12 para 15? Então não muda nada. Se é para fazer conversinha, né? Tá bem, já melhorou um pouquinho, né? Se der bastante gente votando, aí vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Mas se der os mesmos 17 a 20 que estão indo votar, vai ficar de 12 a 15. Isso aí. Então mudou, mudou alguma coisinha. O Grêmio também baixou de 20 para 15, né?
Mas faz mais tempo já, né? Só para me dizer que Sim. não falei de Flores, Qualquer tem... Tinha que ter coisa a os gente- 3 candidatos no pátio. Qualquer coisa a gente manda a cópia do estatuto do Grêmio Manda para eles darem uma olhada. Júlio. Vai te tenho acostumando. aqui, O Vladimir é da de Sola, vai te acostumando. Agora aqui, ó, a respeito de não ir 3 pro pátio, no Grêmio pode 3 no pátio, né? Pode. Dependendo do percentual que fizer. Desde que passe no primeiro turno, pode. Né? Porque essa de não poder ir 3 pro pátio, não é o eleitor, o sócio que manda no clube? mas- Então por que diminuir a possibilidade de ampliar a democracia? Me parece isso. Democracia tem regras também, Regra que sim. tem que estabelecer. Senão vira bagunça, vira confusão, né? Tá, a cláusula de barreiras, por exemplo, é uma situação que tu pode dizer antidemocrática, porque tu estabelece bloqueios, mas na verdade tu estabelece ali um regramento, tu estabelece uma organização. Senão um grupo de 2 pode colocar uma chapa, por exemplo, aí nós teríamos o quê? Uma espécie 60 grupos. uma espécie de sistema político brasileiro, com 32, agora para o 33º partido que está sendo criado. E isso tudo dentro do Congresso, que vira uma zona, uma bagunça. Então, Quem é o 33º partido? É o do próprio presidente Do que ele tá próprio falando. Sim. Tá, eu achei que tinha mais um além aliança, né? desse. Não, Tá mas certo. tem mais uns outros tantos que estão tramitando no TSE, mas que não obtiveram ainda as assinaturas. Eu vou fazer o partido de Lagoa, lá de Lagoa Vermelha. E é capaz de ter assinatura suficiente, precisa só 490 mil. Não, aí não. A Lagoa Vermelha não tem 490 mil habitantes? Não. Não, mas tu Vem tem... contando quase todos lá, os mas Mas tem falecidos. 490 mil simpatizantes. Aí. Sim. Não, mas Mas nós juntos... temos, onde tiver, em qualquer cidade do mundo tem um lagoense. É tipo consulado de Grêmio e Inter, tem todas as cidades do mundo. Onde eu vou tem um lagoense. Como eu sou um cara conhecido, as pessoas dizem, eu sou de Lagoas, mas eu também. Então, não, isso aí tu não precisa dizer. Dentro dessas amarras orçamentárias da categoria de base, nós apresentamos, nós do Acordo do Conselho apresentamos uma emenda. A gente tem que ter vanguarda em algumas coisas. Por exemplo, futebol feminino. Futebol feminino, hoje, que se trata como uma forma muitas vezes demagoga de discurso, de inclusão. O futebol feminino é dinheiro, gente. Entendam, futebol feminino é dinheiro, certo? Tem que ser tratado como dinheiro, como recurso. Nós propusemos uma emenda para ter um investimento mínimo de 5%, certo? Eles, botaram um investimento de 0,5%. Nossa, Tem que ter vanguarda. O Internacional tem que ter vanguarda. Os clubes têm que ter vanguarda em algumas coisas. Mas 0,5 o que dá? Vamos ver, 300 milhões? É sobre 268, que foi o orçado. Não sei quanto é que vai ser o efetivado. Vamos ver, 300 milhões, 0,5 dá o quê? Fosse 1%, milhão daria e meio. 3 milhões, 1,5 milhão. Mas é... 1,5 milhão. Menos de 1,5 milhão. 120 mil por mês. Tem que ter vanguarda. Tem Dá que ter uma uma folha. Mas o investimento tem que pensar. Qualquer empresário investe trabalha com médio e longo prazo. Mas O Inter não tem pensado nisso. Vladimir, não é uma folha. Tem que contratar jogador hoje. Hoje tem empresário tratando só com meninas, trazendo aqui contratadas. De repente tem que repassar já para os outros clubes alguma merreca, tem que pagar tarifas na federação, isso não é muito pouco, 1,5 milhão. É muito pouco, claro. Ainda mais para um case que está sendo Pelo tamanho de do sucesso, orçamento, né? Pelo tamanho do orçamento é pouco. Um case que tem se mostrado bem, com bons resultados, que dado algum fruto. Só que assim, de novo, não pode ser tratado como... Porque que o clube brasileiro vê hoje o futebol feminino? Para mim jogar Libertadores eu tenho que ter futebol feminino. Não, vamos parar com essa palhaçada. Vamos pegar isso como negócio, como business, certo? Mas onde é que eu vou tirar dinheiro bom? Basta ver o nível do futebol feminino na Europa. Olha o Lyon. Lyon é o grande papa-títulos da Europa. E quem é o Lyon no futebol masculino? Ninguém. O Lyon não ganha nada. Não ganha nem ganhar francês. Certo? Aí vocês vão dizer o quê? Que o Lyon só gasta dinheiro por pura benevolência nisso aí. Mentira, que isso? Aí pode ser que ganhe o chão, né? Aí, ó, viu? Gaúcho feminino. O homem veio. Não, ele veio. maquinado, Tá sempre armado, tá sempre armado. Então, nessa linha de pensamento do Juliano, é uma falácia quando a gente diz que o presidente Marcelo Medeiros não ganhou o título ainda, porque já ganhou no feminino. Não, os gurias coloradas são a salvação da lavoura para ele. As gurias deram o título. Tem pro que investir presidente. mais, é isso aí. O que eu não estou entendendo no presidente, onde é que ele quer chegar com esse negócio de cercar o Beira-Rio. Uma das coisas mais bonitas que tem em Porto Alegre são os arredores do Beira-Rio, o Beira-Rio aberto,
um parque do lado, outro parque no fundo, as águas e tal. Eu não estou entendendo. O que ele vai cercar ali? Ele vai cercar porque ele evita de ter protesto contra o clube dele, né? Porque vamos pegar o termo que ele usou contra o meu clube, certo? Tudo bem que ele é sobrinho, bisneto, tataraneto, filho de presidente do clube, mas isso, até onde eu sei, garante no máximo um título patrimonial para ele, né? Tu estava nessa reunião agora aí? Tava, eu fui à reunião. Foi um dos que vaiou lá o troço? Não, deu cláusula zero? Eu não vaiei, mas eu acompanhei toda a reunião do início ao fim, eu continuo participando das coisas do conselho. Mas o cercamento só pode ser para isso. Só pode ser não entendo, da mesma onde maneira. É que ele vai pegar? Onde é que começa o cercamento? Eu não vi o projeto. E não se falou nisso na reunião também, né? Não, mas e aí? O estacionamento fica de um lado, o estádio do outro, vai afunilar a entrada, vai ser uma confusão isso aí. Tem que ver o projeto, né? Tem que ver o projeto, porque a arena é cercada só internamente, né? Ela não tem um cercamento grande, mas ela é cercada internamente. E tem um estacionamento fora. Os grandes clubes europeus, por exemplo, são todos cercados. Mas olha, eu conheci tanto estádio no mundo inteiro, eu não me lembro de todos. Eu conheço diversos também. Os grandes. E me lembro de ter transitado bem transita normal. Do dia. Não, aqueles arcos enormes, né? Que dão o glamour do estádio. Onde é que vai botar a cerca? Não, é que se tu como é que tu não vai enxergar mais aquilo ali? Me lembro de o Olímpico de Roma é fechado. O estádio Olímpico de Roma realmente é fechado. Eu não lembro do estádio não entra. fechado. Fora isso... A Amsterdã Arena, acredito que não é fechada. Ela tem os gradinhos para entrar nos jogos. Pega ali o Aliança Arena também. O Maracanã é um pouco fechado ali, tem os arredores. Mas tem vários fechamentos. Por exemplo, pega o estádio do Real Madrid. Ele é fechado, mas naquele... Igual a arena do Grêmio. Ele é fechado ali. Então, tu circula por trás, pelos lados. Mas ele é fechado naquele contexto dele. Agora, pega, por exemplo, esse estádio olímpico de Berlim. De Berlim também. Tu não entra. Berlim é fechado, chega no estacionamento e tem que olhar de fora. Aquele portão na entrada, é verdade. Então, quer dizer, varia muito isso, né? Depende do projeto que está sendo... Não, depende do porquê. Talvez o presidente queira dar um destaque para aquele viaduto que tem ali. Mas também tem o seguinte, né? Eu não recordo... Não, ele não é Raul. Eu não recordo em estádios fora do Brasil, na Europa, estádio que tem uma proximidade tão grande da via pública, como tem o Beira-Rio. Porque normalmente o espaço é um pouco maior. Ali não é proximidade. Ali ele invadiu a via pública, é diferente. Porque como é que vai cercar aquilo ali? Ali está em cima da via. Até houve contestação. A via faz uma curva para respeitar a área do estádio. Houve contestação e tal. Agora, de qualquer forma, eu não vejo proveito nisso. Porque estão achacando lá, estão assaltando as lojas, não tem nem loja ali. O que estão fazendo? Vai ficar até pior para as lojas que tem ali, tem os pubs e tudo mais, vai ficar pior. Não tem teve grandes invasões, grandes quebra-quebra. Tá bem, mas vai ficar igual a possibilidade de haver manifestação na parte interna. Mas o pessoal vai ficar na grade, assim, quem sabe? Porque esse projeto vindo neste momento, a única explicação é essa. Ele não quer ninguém, no dia que ele tiver, por algum motivo, o futebol não estiver bem, ele não quer ninguém reclamando. Não, no centro de treinamento, que é o preparo, que o jogador tem que ter paz, eu até concordo. Também o problema, eu acho que tem que ser bem fechado mesmo. Já fecha os treinos e tal. Né? Faz um CT. Mas talvez seja esse o projeto, né? O fechamento dessa área de treinamentos também. Não, essa aí a área de CT essa aí já está certa. Mas além disso, o estádio eles estão querendo fechar. E outra, o que disse o Juliano, né? O que botar no conselho passa. Hoje eu já tenho um pouco, eu já sou um pouco mais cioso dessa assertiva, até porque acompanhei a reunião na segunda-feira retrasada. Hoje eu já vejo que... Uma certa indignação, né? Não digo isso, mas eu já vejo uma movimentação política um pouco diferente, certo? Porque vamos dividir em 3 grandes blocos o Conselho do Inter, tá? A situação, o povo do clube e o I9, tá? São esses 3 grandes blocos. Tá, onde é que entra a convergência? Acho que convergência não tem voto suficiente para pesar para nenhum dos dois lados. Olha! Não, o Inter Grande... 40 votos. Não, o Inter Grande tem 110 votos. Mas acontece que o povo do clube e I9 votando juntos, eles têm 50% mais uns. Não tem, isso tem quase isso, mas enfim. Mas eles estão disputando espaço. Mas esse é o grande... Se juntar... Esse é o grande ponto. Quer ver uma coisa? Ó, suplementação orçamentária. Que vai a votação. Eu, se sou convergência, já tinha saído da administração.
em que alçar ou voo sozinho, ou se unir à oposição. Uma hora é situação, outra hora é oposição, outra hora... Desde a época do Piffer, eles estão na situação. Mas ninguém vai querer se unir a eles, nenhuma oposição vai querer se unir a eles. Ninguém vai querer, a não ser que o Davi consiga fazer alguma costura interna. Pô, eu acho pouco difícil. Eu acho que o Davi perdeu força, fez 7% para a presidência. Mas tem conselheiro, né? É isso aí, o Davi tem 70 cadeiras. Internamente no conselho, essas 70 cadeiras do Davi, 70 e uns trocados, é um monte de cadeira isso aí. Mas o I9 não tem 70. Quase isso, o I9 botou na cláusula barreira sozinho, faz 2 ou 3 eleições que ele vem colocando, bota cada uma dá 30. Deve estar nessa faixa, 60 a 70. Daqui a pouco alguém vai te mandar o número certinho aí, mas é nesse número, mais ou menos. Davi tem isso aí. Porque ele passou a cláusula de barreira, ele passou perto da cláusula de barreira nas 2 últimas eleições. Não, ele passa por 12, por 16, e o 9 passa ali, raspadinho. Mas passa, enfim, não é demérito nenhum. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar mensagem me xingando. Não tô ofendendo ninguém, só tô dando um dado. Passou por 12 um ano, 16 o outro, 20 e poucos o outro. E nessa composição hoje de conselho, eu já não sei. O I9 tem 48 cadeiras. 48. Eu disse 60, 70 eu falei. O povo do clube deve ter 70 e alguma coisa, então... Estou mostrando um outro recado para o Maurício aqui, que eu acho que estão com problema no Facebook. Já foi resolvido. Já foi resolvido, mas a hora que eu recebi não tinha sido resolvido. E o meu problema é ter problemas. Diga, Juliano. Não, eu acho que nessa divisão de votos, eu acho que é bem possível que no conselho tem alguma surpresa. E outra coisa, esse ato de gestão, isso não precisa passar pelo conselho, ele passa se ele quiser, que nem empréstimo 60 milhões aquele. Ele leva para o conselho se ele quiser, ele não é obrigado. Não tem afetação de patrimônio, é administração de patrimônio. Não existe obrigação estatutária de levar isso à aprovação, talvez seja mais. Por que se faz, por que se leva muitas vezes as coisas à aprovação no conselho? Para meio que dar um tapa de luva. Eu fiz porque o conselho aprovou, pum. Sabe, ele faz as contas, ele sabe, ele tem 150 e tantos votos, a coisa é fazer todo mundo ir. Uma vez todo mundo lá, vai aprovar e ele tem legitimidade do conselho. Então, politicamente. Agora, a verdade é o seguinte, que se não houver união na oposição, vai ganhar a situação mesmo perdendo tudo que é título. Já está se desenhando a eleição do ano que vem, porque isso... Porque se houvesse 3 no pátio, eu tinha certeza da derrota da situação. Independente de se unir ao povo do clube ou não, que daí o sócio vota e vai votar no mais carismático, no menos derrotado, ou no que apresentar algum projeto. E como você disse, é tudo a mesma coisa. Não tem... O Internacional mudou o quê nos últimos tempos? Pagou as contas. O Melo se vangloriava de ter mandado 30, 40 embora. Ele vai ter que mandar 44. Mais 20. Ele contratou 44. E vai ter que mandar mais 20 esse ano. Entre os que voltam e que ainda têm contrato, e mais os que vão sobrar do grupo principal, e mais os que encerraram, dá mais de 20. Sabe quantos ele vai trazer? Mais 20 uns trocados, porque a conta é sempre... É a lei Fernando Carvalho, que sempre contratou os borbotões. Eu dizia, na época que o Inter ganhou a que preço? Quantos o Fernando Carvalho contratou? De 300 a 400 jogadores. É muita coisa. É muita coisa. Nessa fase atual do Fora Melo, quando me perguntam, o que tu acha do Melo? Digo, vamos pegar o Melo como nome, Melo. Eu, Melo, sou o Juliano, sou o Vladimir. Quem assumiu o posto, vindo dessa mesma escola de futebol deles, não vai fazer nada de diferente. Tanto assim, não é o Melo, é o raciocínio, é a filosofia de gestão dessa turma que comanda esse conselho de gestão. Não vai mudar. Quem tá pedindo Fora Melo, entenda uma coisa, quem vier não vai mudar. Vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo contratadorismo, vai chegar um monte de gente, já estão falando do Tyson de novo, a política de contratação é exatamente a mesma, não vai mudar rigorosamente nada, porque a ideologia da gestão é essa, é a ideologia do Fernando Carvalho, trata bastante, aí vai fazendo uma peneira. Esse ano, por exemplo, a peneira desses 44, eu tenho a lista, eu segmentei essa lista, esses 44, meu Deus, o que você gastou nisso aí... Pinça o Cuesta, mas o Cuesta também tem uma pinça bem grande, pelo seguinte, o Cuesta custou um monte de dinheiro. O Cuesta custou 5 milhões de dólares, parece 50% passe, quer dizer, para tu errar num valor desses,
É quase um tiro na boca, é quase um suicídio nisso aí. Mas no conjunto da obra, a lista de contratações é de chorar de fraca. Como é que é? Um por lance, um por sorteio? Tu não tem como errar tudo. É tipo o consórcio da Sinosserra. Tu não tem como errar tudo. Então, realmente, alguma coisa tu pensa e tu acerta, mas o contexto geral, o que se gasta em Trellis, Wellington Silva, o Parede, estão dizendo que vai ficar, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com o Parede. Mas o Parede é do Inter. 25%. Tá bem, tu deixa na gaveta. Mas tem opção de compra. Para mais 25% não, agora. Pelo amor de Deus. Né? A opção de compra é o crime perfeito. Mas tem? Não, pelo amor de Deus. E parece que o Inter vai exercer mais 2,5 milhões de reais pelos outros 25% do Parede, para ficar com 55% do passe, e aí eles tendem por mais uma temporada ou duas. Aí eu não sei como é que vai ser o contrato. Pelo amor de Deus. O Neto, esse que nunca foi aproveitado, é melhor que o Parede. Nunca foi. E o Inter vai perder esse jogador. O Inter já ia perder para o São Paulo. Agora vai perder. Na sequência vai perder, porque é tudo contrato curto. O Internacional tem algumas convicções que a gente não entende por que tem e não sabe por que não tem onde dá para ter. O Internacional agora tomou 8 do São José. 5 num jogo e 3 no outro. Tomou 8. E eu fui ver a escalação do Internacional, o lateral direito do Inter nesse jogo dos aspirantes aí, o Sub-23, sei lá, que o Valha, Rebarba da Rebarba, Mistureba, qualquer nome podia ser dado para esse time aí, né? Porque tinha o Neto, tinha o Zé Aldo, tinha o Val na lateral direita. Ele é de origem volante, ganhou o campeonato do ano retrasado, não, antes ainda, 2016, acho, não, 17. 18 o Inter perdeu para o São Paulo, foi campeão em 17, vice em 18 e ganhou em 19 em cima do Grêmio. O Val foi campeão lá em 2017 como lateral direito e ele é volante. Atravanca o processo, atravanca. Ou seja, pelo menos há 3 temporadas o Inter não forma um lateral direito nessa base. Até forma. O Heitor tá aí, é um bom jogador. Não, mas tinha que ter o titular e o reserva, e o terceiro, e o cara que vem da porque segue sempre a mesma solução. Antigamente era o juvenil, né? Era o infanto juvenil e júnior. Agora é sub isso, sub aquilo e sub aquele outro. O Heitor não é pior que nenhum desses. Não, tem a lista aqui não. Desses montes de contratar, nem pior que nenhum mas se deles. não custar nada, não dá. Tem que custar algum, senão não tem emoção. Dentro dessa perspectiva da eleição, não é bastidor, porque enfim a eleição, a reunião foi transmitida, então não tem nada que não tenha sido de conhecimento público. O presidente que antecedeu o José Aquino Flores de Camargo no conselho pediu a palavra. Olha só, olha o tamanho da atrocidade que a gente está vivendo. Pediu a palavra em nome de outros ex-presidentes do conselho dizendo o seguinte: por que acontece? Os caras se deram conta que o conselho de gestão atual já foi reeleito e que não pode concorrer de novo. E com o futebol indo mal, o candidato natural, que é o Melo, não se elege nem síndico num prédio com 2 moradores. Ele e o filho não vota nele, né? Não ganha de jeito nenhum. Então, o presidente do conselho levantou dizendo o seguinte: quero trazer ele queria levar uma emenda verbal, porque não apresentaram emenda tempestiva, para que se pudesse, na hora, levar à votação uma alteração que possibilitasse esse conselho de gestão, de alguma maneira, salvar alguém para concorrer, o Charles Barcelos ou o João Patrício, né? Gente, isso, a lei, o Profut proíbe isso. É contra a lei o que eles querem fazer e eles estão andando para a lei. Não é possível que isso passe tão desapercebido. Mas não dá dupla interpretação? Não dá. Mas o Profut impede que seja reeleito, no caso, o presidente. Não, o Profut impede que os eleitos sejam reconduzidos. Mesmo que em outro cargo. Desse conselho de gestão, os 3 foram eleitos: o Marcelo Medeiros, o João Patrício e o Alexandre Salvador. Sabe qual foi o erro? Nessa reeleição agora, deviam ter botado o Busnello e o Pacheco como eleitos e deixado o João Patrício e o Charles Barcelos como nomeados. E aí, ok, só que eles não se deram conta disso aí.
Pois E é. o que acontece é que os três estão eleitos e os Mas se eles três... se equivocam num quesito como esse, imagina no que nós não se equivocam mais. Mas REC... Isso é um negócio que diz respeito a eles, pessoalmente. Um ano de carreira, de vida, de história no clube. Imagina- Mas se essa interpretação do Juliano tá correta, vamos levar o problema para o outro lado. Cláudio Oderich, Marcos Hermann, Adalberto Prais e Duda Kreff não podem concorrer na próxima eleição. Na próxima, não. Não podem concorrer nem a presidente. Não, eles são na diretoria. Então todos esses são Não. carta fora do baralho. Não, tá bem? Eles completam 8 anos de mandato. No caso específico do Conselho de Administração atual do Grêmio, ele teve os 2 anteriores à lei, 3 mais 3, forma 8. Embora não seja 4 mais 4, que é o que prevê a lei. Né? Eles são 3. Mesmo assim... Não, mas para aí, o presidente diz que tem 3 possíveis candidatos dentro do Conselho de Administração. Então não tem nenhum. Agora, Se a interpretação é essa, nenhum pode Para concorrer. presidente pode. Paulinho, para presidente, Presidente pode? pode. Não, claro. para presidência pode, Sim. mas então Ele não pode ser reeleito no cargo. ele não pode ser vice. Não pode ter um terceiro mandato dele. Ué, mas então o Alexandre Chaves Barcelos pode. Não pode. Eles são o Conselho de Gestão é cargo eletivo. Eles foram eleitos, esse Conselho de Gestão foi eleito, essas 3 figuras foram eleitas, eles foram reeleitos, reconduzidos na eleição anterior, portanto agora Sim, mas eles são do conselho, não são presidentes. Não interessa, é um Conselho de Gestão. Como Conselho de Gestão, certo? Se É que no são cargos Estatuto eletivos. do Inter, acho que pelo Isso, Profut, no Estatuto do Inter. pelo Profut acho que até poderia. Pelo Profut, como muda o cargo, eu acho que pode. Júlio. Não. Pelo contrário, a lei é mais ampla ainda. A lei fala em cargos tá. eletivos. Aí abrange o Grêmio. Aí abrangeria o Grêmio. Se abrange todos os cargos, todos esses que eu citei não podem concorrer na próxima eleição. Porque já como disse o Kelly, já estão há 8 anos. O Marcos Hermann, o Cláudio Oderich, o presidente do Duda Kreff não estará há 8 anos, mas já terá sido reeleito, então não pode também, teoricamente. E o Adalberto Prais. Não poderiam concorrer. Enfim, interpretações da lei, obviamente. Vai ter interpretações dos dois lados. Interpretações dizendo que pode e que não pode, né? Sim, nós tivemos uma interpretação aí com relação agora na eleição do presidente, uma interpretação que nós tivemos que fazer parecer, eu inclusive fui autor de um dos pareceres que a gente fez, foi para o Profut, para a autoridade do Profut, passou por lá também, mas tinha quem, inclusive aqui no programa a gente discutiu esse assunto, tinha quem entendesse que não poderia concorrer. Não, mas o que eu recebi naquele dia, pergunta isso, pergunta aquilo, é que eles partiam do princípio que não tinha havido a consulta ao Profut. Mas a consulta ao Profut ou não foi um ato formal para legitimar ou para tranquilizar a própria diretoria do Grêmio. O fato é que a lei está em vigor, a lei foi cumprida, o procedimento foi correto e o que a consulta demonstrou é que o procedimento que o Grêmio fez foi dentro da norma, tranquilo. dentro da legal. Né? Agora, foi um procedimento adicional que nós fizemos, o que a diretoria do Grêmio fez. O fato é que a lei permitia isso porque havia aquela questão da entrada em vigor dela no período posterior à eleição primeiro. Podemos voltar até esse assunto, não tem problema nenhum, até porque ele é um assunto que é meio maçante para o telespectador entender. O do Inter é mais simples, porque o Inter está inclusive discutindo já, porque eles já estão tentando uma outra artimanha. Tu quer ver a prova que isso que eu falei é uma preocupação intestinal logo depois da reunião. Os digital influencers, o pessoal trabalha com mídia aí, Twitter e Facebook e coisa, o nome de Giovanni Luiz já saiu das catacumbas, assim, não se falava, Giovanni Luiz não se falava há um tempão do Luiz. Eu até, diante do fato, já tinha falado com o Giovanni, porque tinha-se a informação de que o Giovanni seria a única salvação do Intergrande. Ele vem correndo por fora, porque se não der o Alexandre Chaves Barcelos, João Patrício do Intergrande, é do Convergência. Né? Mas o Alexandre Chaves Barcelos seria o plano B em relação ao Melo. Ou o Melo, o plano B em relação ao Alexandre Chaves Barcelos. O Melo, sobrou só o Alexandre. Né? E aí viria por fora o presidente Giovanni Luiz. Eu liguei para o presidente Giovanni Luiz, inclusive um dia vindo para cá, depois de obter a informação que seria ele o candidato. Mas é muito cedo, e outra, minha família não vai permitir e tal, estou numa paz danada. Não quero me incomodar, mas não sei, porque às vezes poder seduz, né?
E ele tem popularidade, o presidente Giovanni Luiz. Ele carrega o Beira-Rio nas costas, né? Ele carrega o Beira-Rio, ele tem essa coisa, o Beira-Rio aconteceu por minha causa, que tem algum fundo de verdade nisso aí. Realmente ele foi meio mártir. Que conduziu isso aí. Só que assim, vamos lá, como política de futebol, vai seguir a mesma coisa. Vamos seguir com... Não muda nada. O Luiz já mudaram mudando. O Luiz não vai fazer nada diferente do que fez o Medeiros. Vamos pular o Vitória nessa história, do que fez o Luiz antes. Não vai mudar nada. Agora, eu fiz uma ironia hoje pela manhã, né? E ontem aqui também. Se o presidente quiser cercar o Beira-Rio, o pessoal de 2015, 2016 tem know-how em obra. Se bobear, o clube até já pagou esse cercamento. Ah, pois é. Já tem adiantado. Já teve a nota fiscal do... Nota fiscal se dá um jeito. Nota fiscal sempre se dá um jeito. Se fosse para fechar com o guarda-rei, eu sei que se comprou. O guarda-rei encolheu, né? Encolheu, né? Teve bastante o guarda-rei nessa história. Não, encolheu, né? A medida a altura e a largura não fechava, era uma coisa... Essa história aí desse negócio, aqui, se tu me dá 1h30, eu falo 1h30 disso aí, o presidente conduz absurdamente mal essa questão interna do... vai dar muita interpretação nesse negócio. Como é que é? Vai dar... Porque olha aqui, o que está previsto? Vamos ver. Mandato de até 4 anos para o seu presidente ou dirigente máximo, que dá no mesmo, né? Se for um coordenador, por exemplo, e demais cargos eletivos. É isso aí. Mandato dos demais cargos eletivos, mas não para o seu presidente, não está vedado isso. Possibilitada uma recondução. Então, dentro do conselho, é aquela mesma situação assim, do vice-prefeito, ele pode ser vice-prefeito 2 vezes, mas ele não pode ser a 3ª vez. Agora, nada impede que ele seja candidato a prefeito. Assim como o presidente da República e vice-presidente. Por isso que eu estou dizendo, o estatuto do Inter contradiz um pouco isso aí. Não, mas olha... repete, por favor. O presidente... Mandato de até 4 anos para o seu presidente ou dirigente máximo e demais cargos eletivos. João Patrício e a Alexandre Marcelo são eletivos. Mas tu tem um mandato ali, nos demais cargos eletivos, de 4 anos. Isso. Permitida uma recondução no cargo ocupado. Não na troca de cargo. Não veda. Não veda a troca de cargo. Porque aí eu tenho, por exemplo... porque o próprio Profut, ele distingue... Mas por isso que eu disse antes que o estatuto do Inter é mais draconiano ainda do que isso aí. Lê o estatuto do Inter. Tu pode repetir no mesmo cargo, com a limitação de 8 anos. No mesmo cargo. Que seria o caso do Conselho de Administração na condição de conselheiro da administração. Mas então eles podem ficar trocando as cadeiras e ficar o resto da vida administrando. Não, porque vice-presidente é um... Sim, isso pode. Porque vai fazendo a ciranda das cadeiras. O que é presidente vai para a segunda, o que vai para a terceira, eles ficam assim e conduz todo mundo. Eu, respeitosamente, divirjo... É processo eleitoral. Entendo que a partir do momento que diz como é que é? Cargo eletivo é quem está eleito. Não, mas por que separou? Assim, por que separou o presidente e demais cargos eletivos? A lei separou os 2. Então, tu estabelece 2 procedimentos. Senão, ela colocaria assim para todos os cargos eletivos, inclusive o presidente. Mas ela separou presidente e demais cargos eletivos. A lei chama de cargos distintos, ser o presidente ou o dirigente máximo e estar no conselho. Então, quem está no conselho pode virar presidente e nada impede, por exemplo, pegando uma situação, transformando em algo real. O Profut proíbe, por exemplo, que o João Patrício siga vice-presidente, mas não proíbe que o João Patrício ou o Alexandre sejam o candidato à presidência e que o Marcelo Medeiros vá para vice-presidente. Nesse caso, um deles cairia fora. Um deles teria que cair fora. Só que aí os outros 2 trocam de cargo. Um que hoje é vice vira presidente e um que é presidente vira vice. Isso pode. E aqui a gente não tem Isso no Profut. No Profut. O Estatuto do Inter é outra coisa. Por isso o Estatuto do Inter é que veda. Não, o Estatuto do Inter veda. O Estatuto do Inter... É isso que eu estou dizendo. Aí, só que o que acontece, Rec? Tem essa informação que o Juliano trouxe, que se tentou já no Internacional verbalmente mudar essa cláusula e nada impede nos próximos meses se debater isso e se fazer uma alteração só disso. E aí que eu quero... Não, isso não vai se alterar. Parecer só disso. O que o presidente do conselho diz? O presidente diz o seguinte, esse requerimento trazido dessa forma, em plenária, é intempestivo, porque teve prazo para apresentar as emendas.
Nada impede que seja apreciado posteriormente, mediante resolução do Conselho ou mediante alguma disposição em regulamento eleitoral, devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo. Aí já pega, eu volto porque eu falei antes. Tu leva de novo para o Conselho aprova, e aí tu tem um baita cadeado nisso aí, porque se alguém for questionar na justiça, o juiz vai bater o olho e vai dizer, mas isso aqui é problema de vocês lá dentro, amigo. Isso aqui o Conselho aprovou, não vou ser eu que vou dizer que não, né? Então, isso vem à tona de novo. Autonomia. Isso vem à tona de novo. Olha aqui, ó, o Interfaz está lembrando aqui o Felipe Assunção, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo no dia 25 de novembro, e naquela ocasião o presidente Marcelo Medeiros vai apresentar dados financeiros que apontarão um déficit de 12,8 milhões, o Alexandre Ernst publicou isso hoje, déficit de 12,8 milhões para 2019 e necessidade de suplementação orçamentária de 35 milhões, valor já gasto. O Conselho Deliberativo vai convalidar o excesso e tem outra saída? E aí o seguinte, entra na história da aprovação das contas ou não? A situação é interessante porque... Porque daqui a pouco pode ser aprovado com ressalvas, que é o que os conselhos mais gostam. Isso é sempre. Vamos pensar diferente, vamos pensar que politicamente eles vão se mexer e não vão aprovar a suplementação orçamentária. Mas já está gasto mesmo, o que vai acontecer? Vai chegar lá na prestação de contas, gastou mais do que orçou. O Marcelo Medeiros, essa gestão pode correr algum risco interno de gestão temerária e irregular e, exatamente, ficar 10 anos inelegível. Então, assim, pode ter uma manobra política bem pesada isso aí. Isso pode... Se não votarem em favor da suplementação orçamentária, para fechar o cálculo bonitinho, essa administração pode ser enquadrada em gestão temerária. Porque gastou mais do que disse que ia gastar. Gestão temerária, justamente. E aí o que acontece de pronto? Não, aí vai ser aberto procedimento interno no Conselho, pode ser declarado inelegível para... Não, pior do que isso, depois que o Ministério Público entrou no clube de futebol, que em tese é privado, e está agora encaminhando aí, ultimando os procedimentos ali, essa é uma situação de descumprimento de lei, né, que pode possibilitar ingresso de ação judicial. É que não tem mais ninguém que seja defensor daquela administração, né? Parece que ninguém fez parte, parece que ninguém compôs a história de forma conjunta com os que estavam em 15 e 16, né? Porque senão ia ter a história da revanche, né? Olha... Porque foi essa direção que encaminhou para o Ministério Público. E o presidente se vangloria disso. Tá? Mas eu gostaria que você vangloriasse também de entrar, porque isso aqui é um caso à parte, é muito comprido, eu não vou entrar agora, mas assim, é uma coisa que eu bati muito forte quando estava no Conselho. A comissão de sindicância, legal, pô, é bonita, o relatório é bem feito. Só que quando a Ernst Young fez o primeiro trabalho, certo? O que eles disseram? Que havia indícios. O que eles auditaram? Os processos. O que é os processos? Como é que vocês fazem quando vocês vão pegar dinheiro adiantado? A gente pega dinheiro assim, essa da nota. E eles apuraram indícios de que poderia haver desvios, tá? Só que o cara disse, a Ernst Young, nós não fazemos auditoria de fraude. Tem empresas específicas que fazem. A partir desse momento, o presidente já devia ter contratado uma empresa que fizesse auditoria de fraude. Tá? Porque até agora ninguém sabe quanto custou isso aí, o tamanho desse buraco. E não é o Ministério Público que vai liquidar isso aí. O Ministério Público vai apurar a questão criminal, certo? Porque se só em obras desviaram 13 milhões, se mexer em outras caixas pretas... E esse é o ponto. O presidente falou agora, até logo depois da denúncia, vamos ver um profissional de lá, de acolá. Tá, mas só um pouquinho, tá 2 anos aí, por que tu não viu ninguém ainda? Por que não contratou um advogado ainda? Isso já devia estar sendo auditado por uma empresa que faça auditoria de crise, de fraude, já devia ter um advogado contratado para liquidar isso aí, para entrar com uma... Para auditar fraude, não pode ser alguém que tem alguma relação
com um movimento político. Não. tem que ser uma empresa Uma empresa, uma auditoria externa. Mas que vasculhe, que faça tudo. Claro, e que liquide. Que consiga dar o mais próximo possível. Olha, de tudo que nós apuramos, nós chegamos ao valor de... Todas essas notas... Isso, é tanto. De X milhões. Não, mas portanto, vou entrar com a ação judicial. E o Purfa, o que vem em espécie. Mas aí o que vem em espécie, alguma parte, o Ministério Público, ou pelo menos o que foi em TED, o Ministério Público achou, né? É que o que o Ministério Público está apurando, certo? Todas as provas, se teve ou não aquilo, o Ministério Público apura, isso aí vai servir para embasar uma condenação, um juízo criminal. O que eu estou falando, a questão criminal está bem encaminhada no Ministério Público. Eu quero saber do dinheiro do clube. Por que o presidente por que o clube ainda não entrou com uma ação para cobrar esses caras de volta? Por que não? Não, isso aí vai acontecer. Por que não aconteceu? O que eu quero dizer, o que eu estava entendendo entendendo é para verificar possíveis outros danos colaterais. Sim, mas aí tu tem que apurar. Isso, tem que apurar quanto quanto liquidar tu vai isso pedir. aí. Quanto que roubaram para tu poder pedir de volta? Tu vai pegar uma auditoria independente. Porque quem desvia dinheiro de obra, desvia de tudo. Né? Tanto que o Ministério Público chamou de organização criminosa. Todo mundo participava. Tem que ver quantos pais de Se todo santo mundo entraram participava, na parada. participou quem quis entrar, ou participaram todos e alguns só acabaram sendo indiciados? Participaram todos? Porque se eu estou no mesmo recinto, na mesma mesa, jantando com as mesmas pessoas e tal. Eles jantaram bem, né? Jantaram bem, porra. Mas e aí? Vinham lá a presidência da República. Né? Mas acho que eu já disse até mais do que eu queria dizer. Mas só para encerrar, a minha dúvida é essa. Meu Eu queria saber quem é o verdadeiro Alibaba. O líder máximo? Sabe que eu fico pensando, tinha vontade de perguntar para algum desses caras que em tese estavam nessas mesas, dizer, meu filho, vem aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse sair do teu bolso, tu tinha bala para pagar esse monte de restaurante bom toda semana, por que o Inter tem que pagar para ti? Mas reunião, não tem, de raio de reunião. Um deles não tem 1.000 empregados? Pelo menos uma vez ele me disse. Já voltamos. Rafael Sobis treina como centroavante e pode substituir Guerreiro contra o Corinthians. Eu digo pode porque tem o glorioso Parede, o Nico Lopes, um deles vai substituir o Guerreiro. Tem o Trellis também, né? Tu tá de brincadeira. Não, tem, não tem? Ele tá viajando, ele foi acompanhar o nascimento da filha. Então tá. Mas ele tá no grupo. Mas eu vou achar o cartão. Pode voltar até domingo. Não, ele quer que ele fique de licença pro resto do... Quer dar uma licença, uma paternidade pra ele. Eu não separei o cartão amarelo e vermelho, mas até o fim do programa tu vai levar. Caso de racismo na Ucrânia pode fazer atacante Tyson deixar o Shakhtar. Situação do atacante de 31 anos é monitorada pelo Internacional. Direção anuncia a renovação de contrato de Bruno Fux até 2023. Vitor Cuesta destaca a intensidade das equipes de Eduardo Cudê e fala em disposição para facilitar a interação do treinador com o grupo. O Vitor Cuesta que brigou com o Cudê, né? Não foi com esse que ele brigou? Não, foi com o Roland. O Roland, foi com o Roland. Roland. Exato, eu estou trocando os gringos, é tanto gringo. Tá? Com apenas 11 jogos pelo Vasco e sem ser aproveitado por Luxemburgo há um mês, Meia Valdívia deve retornar ao Inter no final do ano. Vínculo do atleta vai até dezembro de 2020. E esse é um bom jogador. Se perdeu na poeira, né? Jogou num time todo desarvorado, um clube que nós sabemos como estava. O cara vai se deteriorando, né? Lista de jogadores com contrato até dezembro no Inter. Emerson Santos, Bruno, Richelli. O Richelli, eu nem aprendi o nome dele ainda. Ele está aí há 1 ano e meio. Eu não sei se é Ritelli, porque não tem I, ou se é Richelli. Até hoje eu não consegui. Bruno Silva, Galdesani, D'Alessandro, José Aldo, com opção de compra do Guarani de Palhoça,
Guilherme Parede com opção de compra do Coritiba, Neilton com opção de compra do Vitória, Rafael Sobes e o glorioso Treves. Eventual lista de jogadores a serem emprestados ou negociados: Danilo Fernandes, que tem contrato até maio de 2020, Klaus até dezembro de 2020, Dudu até dezembro de 2021, Wendel até dezembro de 2020 e Pedro Lucas até dezembro de 2020. Jogadores já especulados para deixar o clube: Edenilson tem contrato até dezembro de 2022, Patrick também até dezembro de 2022, Nico Lopes até julho de 2021 e o Dourado até dezembro de 2020. Michel volta aos treinos com bola e pode reforçar o Grêmio contra o Flamengo. Atacante Felipe Vizeu participa de coletivo contra a Sub-20 e também pode ficar à disposição. Jean-Pierre segue sem previsão de retorno ao time. Lista de jogadores com contrato até dezembro com o Grêmio: Léo Moura, estão falando em renovar com o Léo Moura. O futebol é profissional, né? Então traz o Madison, que é do Grêmio, de volta aí do Atlético Paranaense, se é para quebrar o galho até que volte o Léo Gomes. Pô, tem uma chance de ouro. Dispensar um jogador de 41 anos, convenhamos, né? Não dá para brincar com o Grêmio também, né? Eu tenho ouvido aqui que ou ele ou o Galhardo vai ficar. Mas baseado no quê? Rômulo e Felipe Vizeu. Então esses 4 até dezembro. Eventual lista de jogadores a serem emprestados ou negociados: Paulo Vitor, dezembro de 2022, Júlio César até dezembro de 2020, podia fazer um pacote e mandar os dois juntos. E André até dezembro, bom, aqui pode ser 3. André até dezembro de 2021. Jogadores já especulados para deixar o clube: Luan, dezembro de 2020, aqui quando encerram os compromissos. PP, dezembro de 2022, mas aí por um bom dinheiro. Everton também, dezembro de 2022, mas também por um bom dinheiro. Matheus Henrique, dezembro de 2023. Tardelli, dezembro de 2021. E Kahneman, dezembro de 2022. Futebol, né, Kelly? É muito caro para manter por um longo tempo. E o tempo passa muito depressa para quem faz os contratos, né? Quando ele fala de 2022, é logo ali, né? Então tem que estar sempre fazendo bons negócios, que o Grêmio, graças a Deus, tem conseguido. O Internacional não consegue, não está conseguindo, mas o Grêmio tem conseguido. Tem que vender um para manter os outros. Não, e tem conseguido repor com as peças da casa, isso que é mais importante. Se a gente pegar, por exemplo, desde a saída do Arthur, né, surgiu o Matheus Henrique e agora vai jogar nesse final de semana e é uma aposta que praticamente já é uma realidade, o Darlan. É um jogador que está no mesmo nível do Arthur, no mesmo nível do Matheus Henrique. Você acha que é ele que vai jogar? Eu acredito que sim, porque o Michel é mais defensivo, né? E não deu muito certo no Rio de Janeiro, aquela formação que o Renato colocou lá. O Rômulo deu uma melhoradinha. Mas o Rômulo é extremamente defensivo, né? O Darlan jogaria no lugar de quem? O Michael não está suspenso, não. O Michel não... O Michael e Darlan. O Matheus Henrique está na seleção. O Matheus está na seleção, né? é isso? Michael e Darlan, o Matheus Henrique está fora. O Matheus, o Michael um pouco mais na frente. O que não muda a característica do meio de campo, né? Ela mantém exatamente como vem desde a época do Arthur. Mas aí é que está. Aí nessa tua cadeira, o Ferrari disse uma coisa interessante. A gente fala e fica discutindo se quem moldou o Grêmio foi o Roger ou foi o Renato. Foi o Michael. O Michael sempre foi o pivô, né? O pivô de tudo isso. Pode ver que quando o Michael está bem na partida, o time todo vai bem. Quando o Michael está com problemas, o time todo é meio capenga. E é compensado quando o Michael não está bem com o Matheus Henrique, porque aí o Grêmio fica com 2 saídas qualificadas de bola. Por isso que alguns, tipo o Sérgio Bekele, por exemplo, eu gosto de citar da fonte das opiniões, né? Apregoam que já era para ter experimentado o Jean-Pierre jogando ao lado do Matheus Henrique, baseado no sistema do Flamengo, que conseguiu fazer isso com Arão e recuou o Gerson quando saiu com o Ejar. Mas veja bem, se tu coloca o Jean-Pierre na frente, onde o Luan tentou fazer... Mas isso aí deixa enlouquecido os defensores das antigas, né? Que era Dinho e Goiano, olha só. Era aqui, né? Mas é que, Rec, a diferença do Gerson pro Jean-Pierre é que o Gerson é bem mais veloz na transição. E marca bastante. Mas a intensidade é maior. O Jean-Pierre às vezes desliga. O Jean-Pierre é muito mais técnico do que o Gerson, vamos combinar.
Mas por ser jogador... mais técnico, eu deixaria ele mais próximo da área. Sim, mas ele fica... fazer um triângulo ali no meio. Matheus Henrique e Maicon, Jean-Pierre na frente, fazendo aquele corredor da esquerda para a direita para alimentar tanto o Everton como o Alisson. O REC quer puxar o Jean-Pierre para trás. Não, deixa ele ali. Não, quando o Maicon não puder jogar. Ah, bom. Mas aí quando o Maicon não puder jogar, nós temos outras alternativas, tanto o Michel como o próprio Darlan agora. Então nós temos... Mas esse modelo não dá certo. Não deu com o Rômulo, não deu com o Michel. Pode ser que dê com o Darlan, que jogou uma bola redondíssima contra a Mas aí eu pergunto o seguinte, quando o Maicon saiu do time lá em 2017, que ele se lesionou, entrou o Arthur no time e tinha um Jailson ou um Michel do lado dele. Exatamente. Aí funcionava. Funcionou. Agora, o Michel segue o mesmo. O Rômulo e o Jailson do início, ok, o Rômulo é um pouquinho pior do que o Jailson, mas não muda tanto assim. Só que o Matheus Henrique não consegue ser o que o Arthur era naquele time. O que o Maicon é pro time. O Rômulo é o contrário. Não, é o contrário, não é a mesma coisa do Maicon. Começaram mais na frente e foram recuando. Mas a qualidade técnica de um e de outro é bem diferente. Não tem como comparar. Então, se nós mantivermos Matheus Henrique e Maicon, o Jean-Pierre na frente, organiza todo o time, porque ele faz os dois jogarem. Pode ver que nesses últimos jogos aí, o Everton diminuiu um pouco o ritmo de intensidade do jogo, porque ele está sendo menos acionado, porque não tem justamente quem distribua o jogo. Agora, Vladimir, nem sempre, por ser jovem, vai resolver o problema do Grêmio. Machado e Caio não resolveram o problema do Grêmio. Machado está no São José e o Caio nem sei onde é que está. Eu sei que deve terminar o contrato e se mandar. O Grêmio contratou outros jogadores mais experientes e tal. Agora o Grêmio nós temos o Darlan e o Friso. É aí que eu quero dizer. Eles podem dar certo Rodrigues na zaga. Zaga. Jovem, né? Tem que ir encostando esses caras. O Caio está no esporte. Mas não está jogando lá. Ele faz 10 jogos que não. Ele fez 4 partidas no esporte nessa temporada. Agora o que me chama a atenção nesse caso do Valdívia aí, Juliano, é como é que um jogador chegou entre os 4 melhores da América não consegue jogar nessa coisa que é o Vasco da Gama. Eu acho que o Valdívia... eu acho que nem psiquiatra resolve mais. Porque não... E o futebol é muito rico em exemplos do nível do Valdívia, de jogadores que têm uma temporada espetacular e depois eles voltam para o que é uma sabe, vira abóbora para pegar. Mas do Valdívia sempre se disse que ele era um peladeiro. Né? Eu então acho, aí não tem como resolver esse problema. Eu acho que é um jogador não é um jogador do nível que se imaginava que seria. E assim, não é crítica, é uma constatação de quem acompanha o futebol, né? Isso acontece todos os dias, não é porque é menino que vai ser a salvação da lavoura, eles vão chegar no grupo principal, vão jogar um pouco, vai ver que não... Enfim, que daquilo ele não vai conseguir dar o passo a mais para se estabelecer entre o grupo profissional. Mas só vai saber se eles jogarem. Por exemplo, o Internacional tem o José Gabriel. O Valdívia, eu acho que para mim já deu. Já deu. Para mim, o Ferrarez, o Andrigo. Todos esses aí já. O Sacha também, no Inter, no caso. Que agora vai ser vice ou terceiro do Brasil. O Sacha jogando bem, o Marinho também. Mas, em termos de meninos, o Fux, jogando agora, nós sabemos que ele é bom jogador. Bom jogador. Só o Zé Aldo nós não sabemos. E o Inter tem que definir agora se vai contratar do Guarani de Palhoça ou não. Mas qual é o subsídio que tem? O próprio Sarrafiori, se não botar a jogar, como é que vai se saber? O que ele citou há pouco aí, o Darlan vai jogar agora. E é contra o Flamengo. Qual é o problema? Mas veja bem, tem que confiar no Tato. Ele vem sendo construído ao longo do tempo. Mas que joga em 15 minutos. E ele tem o Renato faz isso muito bem, né? Ele coloca o jogador e esse jogador vai crescendo aos poucos, né? Ele não me parece assim, visto de fora o Internacional, que é um eletrocardiograma. Por exemplo, o Potker. Agora o Potker virou a salvação, pelo que eu estou ouvindo. Foi lá, fez 2 gols. Mas onde é que estava o Potker antes? Ele se lesionou muito. Sim, o Odair... Mas quando ele joga... A maior parte do tempo não faz nada. Joga bem. Agora, o Odair, eu dei uma notícia aqui quando começou o ano. O Odair começou com o mesmo sistema do ano passado.
e até por um certo conhecimento de causa, eu disse, não pensem que o Odair vai abandonar o Patrick e o Potker. Assim que ele puder, vai dar chance, e inclusive no time titular. Não deu outra. Deu. Só que eles fizeram isso aqui, né? E o Potker lesionou. O Patrick seguiu. O Nonato titubeou lá contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, que o Inter perdeu de 1-0, dançou. E aí depois apareceram as dores pubianas. E aí é uma questão de sequência, né? Isso a gente não pode criticar o Renato. O cara entra, joga mal, ele mantém para joga mal, ele mantém. O André é o melhor exemplo. O Bressan, o André. Tem bons e maus exemplos. O Bressan está bem nos Estados Unidos, vocês estão sendo bandidos com o Bressan. O Bressan podia ter ficado mais um pouquinho aqui. Ele pode ficar lá com o Trump. Eu vou devolver agora essa cornetinha que tu me deu. O Bressan está bem nos Estados Unidos. Tá bem, mas vamos tá jogando de lateral direito lá daqui a pouco. Mas nós concordamos, damos o maior apoio para vocês. Não, o Grêmio agora vai fazer um outro negócio com o Bressan. Vai mandar para a China, porque quanto mais longe, mais dificuldade. Pode ser que seja um negócio da China. Pode ser. Já voltamos. Deixa eu ver quem é o nome, não assinou, né? Não assinou quem. Aí ele pediu, por que o recado dele não é lido, mas é um apócrifo, não tem nome. Não. Mas vamos lá. Ele disse que o Vladimir Chielli acertou que o Guerreiro é ex-atleta. Eu não sei se ele mandaria essa opinião, opinião na Libertadores da América, que jogou muito o Guerreiro, né? O ex-atleta, ele é ex-atleta sempre. O Guerreiro tem 35 anos e tem muito mais vigor que o André, que tem 27, 28, 29. Então, eu não sei o que ele quer dizer que é ex-atleta. Agora deixa eu me defender. Eu acho que o Guerreiro está jogando mal. Agora, para ex-atleta... eu acho que queima pelo menos umas 2 temporadas, queima uma boa lenha. Mas assim, num time... O Ricardo Oliveira tem 40 anos, não é ex-atleta. Num time organizado, que participe do jogo com ele, não que fique dando balão para ele ficar matando o peito com o toma aí te vira. Aí não, né? Tem que ser uma... Ele é terminal. Ele é um jogador que a bola tem que chegar a ele. Se ele for bem alimentado, tiver um bom sistema, e eu tenho certeza... Aí até o André. Eu tenho certeza que o amigo apócrifo aqui gostaria de ter o Guerreiro como centroavante do Grêmio. Faria gol assim, aos borbotões. O Corinthians está renovando com o Bocelli. No lugar do Tardelli, ele renderia mais no Grêmio. O Corinthians... O Bocelli marcou 9 gols na temporada, está falando em dobrar ano que vem. O Corinthians vai contratar o Brian Rodrigues daqui a pouco. Mas essa se o Bocelli serve marcando 9 gols, o Guerreiro marcou 15 esse ano. Mas eu li uma interpretação de uma estatística, é que o Bocelli é o atacante mais efetivo do Corinthians. O cara que mais participou de gols e assistência. O Guerreiro tá lamentável, ele não tá mal, ele tá lamentável. Agora, contra o Fluminense já não foi tão ruim. Recupera. E o Chielli falou, sendo bem abastecido até o André, mas o Grêmio tem um bom sistema ofensivo. Eu acho que mais abastecido do que o André, só a Petrobras. O posto Petrobras. Mas olha aqui, tem que recuperar isso, porque faz o quê? Uns 4, 5 meses, né? Que eu levei pau aqui nos teus telespectadores por conta do que eu falei do Guerreiro. Então agora vamos recuperar essa situação daquela época quando eu dizia que o Guerreiro era ex-jogador. Não, mas tá bem. Olha aqui, É bom deixar bem claro. O Marcelo do Arroio dos Gatos está lembrando, o André custou uma Copa do Brasil e uma desclassificação para o Grêmio. Eu não sei se custou uma Copa do Brasil. Agora aqui, contra o Atlético Paranaense, o Grêmio perdeu de fazer 3, 4 por culpa do seu André, que foi driblar o goleiro, se atrapalhou todo. Contra o River Plate no ano passado foi por culpa do Bressan. E o técnico é o mesmo. Tem que falar o positivo e o negativo. Tem crédito, mas tem débitos também. A teimosia não pode ser uma coisa que vá além da possibilidade do clube. Pelo amor de Deus. Agora quer renovar com o Léo Moura? Não, né? Ele quer. Ele faz tempo já que está dizendo. Ele jogava no Metropolitano, jogou na Índia, jogou nos Estados Unidos, não vai querer jogar no Grêmio? É mais uma questão de grupo também, né? O Marcelo Oliveira está aí há uns 6 anos. Uma questão de grupo.
Mas eu disse, eu tenho isso aí, eu tenho uma bronca só da questão de grupo, que tu vai somando uma questão de grupo com o lado da outra, tu vai ter 1 milhão de questão de grupo, e não. Questão de grupo... O Wendel é muito bom de grupo. É, isso aí. Mas ele não tá ali para... Então contrata um psicólogo no lugar dele. Mas aí tem que fazer... aí é o contexto total. Nós somos de fora aqui, por exemplo, não temos o conhecimento e a vivência do vestiário. Como é que isso se comporta lá dentro? Né? Então, eu tenho motim, é isso. Mas tu vai justificar que tu mantenha 2 jogadores que vão te custar, sei lá, 500 mil reais por mês? Não, eles não custam isso. Não. Mas tu somar tudo isso ao longo duvido que não custe isso. 2 jogadores não desse é padrão. Entidade assistencial. Quanto a isso, sim. Mas aí tá, tem que ver o contexto desses jogadores dentro do grupo. Por exemplo, quando o Douglas se machucou, o Douglas ganhava 250 mil reais. E terminou o contrato no final do ano, o que o presidente do Romildo fez? Renovou com o Douglas. Não, ele antes de lesionar, ele já tinha renovado por 2 anos. Ele renovou. O homem que mandou o recado antes se acusou aqui, é o Adriano de Alvorada. Valeu, Adriano. Adriano, obrigado. Hein? Mas o Douglas tinha uma projeção, uma perspectiva que o Douglas voltasse a jogar em bom nível. Não voltou. Quem é do jogo, o que o Grêmio fez? Arranjou uma possibilidade de Douglas sair, ele saiu. Não é o caso do Léo Moura. O Léo Moura não tem nenhuma perspectiva de ter um ano de bom rendimento. Mas o Léo Moura continua jogando futebol em alto nível, só que não consegue completar a partida. Isso é diferente. Mas como é que tu vai manter um jogador assim, sabendo que em grandes coteiros, em grandes jogos, tu sabe, olha, esse aqui, uma troca já queimei. Só pra não nós temos ficar... o Maicon com esse problema com 34 anos. Que o Maicon também tem problemas físicos. Sobre o Douglas, só para não transitar julgado, que ele renovou o contrato no final de 16, depois da Copa do Brasil, por 2 anos. E no início de 17 ele lesiona. Então ele não renovou depois de ter... Ele adquiriu o corpo com a conquista da Copa do Brasil, sim. O Grêmio ficou meio embretado. E aí teve que renovar por 2 anos, com aquela história 1, 2, e o Grêmio acabou. Renovou por 2 e logo depois ele lesionou. E ganhando menos do que ele imaginava ganhar, por isso o Grêmio aceitou renovar por 2. O Dinomar Torres, do bairro Assunção, pergunta por que o Ministério Público não entrou no Grêmio na questão, ele citou pessoas, eu não vou citar pessoas, na questão da Arena, porque o Internacional pediu a presença do Ministério Público. O promotor foi muito claro quando ele expôs o trabalho. O Ministério Público pode intervir em qualquer situação que haja uma alegação de crime. Então, assim, o Ministério Público interviu no Internacional. O Ministério Público pegou um fato, tá? Poderia ser aqui na Ubra. A Ubra, por exemplo, o reitor, até onde eu sei, também está sendo avaliado pelo Ministério Público. A Ubra é uma empresa privada, assim pode ser qualquer emissora de rádio, porque... Vamos pegar um exemplo muito simples. No Cruzeiro, o Ministério Público tem isso. Vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Você que está em casa sem empregada doméstica. Se a empregada doméstica furtar alguma coisa na sua casa, ela pode ser denunciada pelo Ministério Público, por furto, por seu indébito, enfim. Então, também não é entrando no Internacional, não é entrar no Grêmio. Se constatado que há alguma fraude, que há algum ilícito nessa... Deve ser em função da operação da Arena, que o ouvinte está falando isso aí. Então, houve entrega de dólares em casa. Enfim, se o Ministério Público achar que é pertinente intervir, ele tem toda a legitimidade para intervir. Mas a Lava Jato entrou, né? Isso tem investigação ampla. A Lava Jato aí é um exemplo. A Lava Jato entrou, né? Sim, mas aí é dinheiro público, tem uma série de outras coisas envolvidas. Né? Bom, ex-reitor, né? Mas você falou ex-reitor. Já voltamos. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Narciso Brasil 641, encomendas 3362-2020. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado.
Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você e vem aí um automóvel para quem compra perfumaria, higiene e limpeza, produtos lá na Sanar Farmácias. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. No dia 30 tem o baile da FAC, que eu terei a honra de apresentar mais uma vez ao lado do José Aldo Pinheiro. Vamos falar da Lagoa Cortada, que é simplesmente o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Olha aí, o telefone do Laíri está aí na tela para você fazer um bom negócio lá na Praia Lagoa Cortada, que é o paraíso, e esta é a hora de você conhecer lá, visitar e tudo mais. 44 contratou o Melo, então? 44. Dá 15 por ano. Eu tô pegando a lista do Thiago Rocha, a gente tá falando de lateral direito, tá? Nessa gestão tem uma colinha aqui, tá? Danilo Silva, Alemão, Dudu, Fabiano, Zeca e Bruno, tá? Dessa lista aqui, Fabiano foi bem, vamos dar um voto. Tá. Foi bem, Fabiano, por aquilo que se expunha, esperava tá? dele. O Então. Zeca foi uma contratação que, infelizmente, por enquanto não deu certo, mas é uma contratação que se justificou, foi bem pensado, foi uma estratégia correta. Mas assim, Danilo Silva, Alemão, Dudu e Bruno, tá? Vamos pegar essas 4 criaturas aqui. O Heitor não é pior que nenhum deles. O Heitor custou pelo menos, e o Dudu tá aí ainda, né? O Dudu tem contrato longo, 5 anos de contrato, fazia tempo que eu não vi um contrato tão comprido assim. Então, de novo, eu sou chato na defesa do patrimônio do clube. Para contratar Danilo Silva, Alemão, Dudu e Bruno, o Heitor já devia estar jogando há um bom tempo, lateral esquerda. Quando saiu o William, já tinha que entrar o Heitor. O lateral esquerdo, eu consigo piorar ainda no lateral esquerdo. E o Léo Moura quer renovar com o Grêmio. O Wendel, Carlinhos, Rui e Natanael. Eu duvido que o Eric seja pior que todos esses aqui. O Natanael ia jogar com o Odair agora na finaleira. Depois do jogo contra o CSA, ia jogar o Natanael. Mas de novo, é custo-benefício. Quanto esses caras custam e quanto custaria jogar o Eric? É outro rombo. Sabe? Dá 10 milhões esse Natanael. É por isso que chega nos 30... É a conta que o teu ouvinte fez, né? Dá 83,6% do valor da venda do Iago, nós vamos gastar Natanael. Vender o almoço para ter a janta. Sabe, é por isso que dá essas suplementações, chega no final do ano, tem que passar o Pires para pedir um monte de dinheiro de volta, um monte de dinheiro para complementar o orçamento, porque não tem orçamento que consiga sustentar. A questão não é o quanto tu fatura, é o quanto tu gasta. Não, a maior não é aberração, porque até na época eu dei uma amenizada na crítica, mas o Bruno Silva foi contratado para jogar um jogo. O jogo contra o Flamengo. E aí não jogou, botaram no sacrifício o Edenilson, comprometeram o restante da temporada do Edenilson, que também, né? Bom, vamos falar por aí, porque... Mas o Bruno Silva, se não contrata, ninguém nem ia saber que ele existia, né? Mas já que veio e tal, né? Desejo antigo, já tinham tentado, ele fez uma temporada de aniversário no Botafogo. Isso. E o Inter fez uma questão, o Cruzeiro foi lá e pagou mais. Eu disse, graças a Deus. Pois primeira chance que eles tiveram agora, vem, né? Mas o Inter traz o Sobis de volta. Isso é muita convicção, né? O termo é esse, só pode ser convicção. O Sobis em 2011 estava mal. Mas há poucos dias estava almoçando lá no Leopoldina Juvenil com Deus, né? Então, Deus manda. Deus é Fernando Carvalho, fica claro.
Diga. No nosso Facebook, o Ivo Bento Silva, que sempre participa, está pedindo porque ele falar da compra da administração da Arena. Se sai ou não sai. E um alô pro Fábio Mundstock e o livro do Dr. Hélio Dourado. O Fábio acabou de mandar uma mensagem. Mandou para mim também. Diz que tu não vai conseguir ler o livro se tu não parar um pouco para poder te dedicar à leitura. E vai ser gostoso de ler, porque eu vou me colocar dentro do livro em vários aspectos. De acompanhar como ouvinte e também depois o andar da carruagem toda, né? Mas está aí nas livrarias, né? Sim, sim. Está na Feira do Livro. É um belo documento. Aquilo ali é para guardar para a história, né? E baseado muito em depoimentos, em histórias, em busca. É um estudioso, Fábio Mundstock. O livro deve ser uma maravilha. Ele fez um belo trabalho ali, viu? Eu convivi com o Dr. Hélio nos últimos 8 ou 9 anos de vida dele e realmente tudo aquilo que está ali no livro e mais as relações. E o Dr. Hélio foi uma peça-chave nessa questão da Arena, viu? Porque o Dr. Hélio começou a discutir essa questão do contrato Arena, 2008 para 2009. Aí ele pediu que eu fizesse um estudo técnico sobre isso, eu fiz, entreguei para ele, ele levou adiante essa briga. Depois essa briga foi assumida pelo presidente Fábio Koff e agora está sendo conduzida pelo presidente Romildo. É uma questão ainda complicada. De novo, a gente está com um problema de entrave na questão das obras do entorno. A Caixa Federal tem um fundo de investimento do fundo de garantia. Então, o fundo de garantia, que é o milionário, né, que tem muito dinheiro, empresta dinheiro no mercado para fazer obras de residências, apartamentos, da construção civil, especificamente em cima disso. As obras do entorno era uma obrigação assumida pela OAS, lá de 160 milhões, quando foi fechado o acordo em 2014. Como a OAS teve todo esse problema, e a redução das obras, que aí saiu o shopping, saiu todos os prédios comerciais, então houve uma diminuição da necessidade das obras do entorno e ficou em 43 milhões. Então, aí veio a Caragones, que assumiu todo o ativo, que são os prédios que estão construídos ali de residenciais, e também a Caragones vai ficar com a área do Olímpico. Quando ela assumiu isso tudo, ela trouxe consigo também a obrigação de fazer as obras do entorno, de 43 milhões. Mas como o fundo de investimento da Caixa, ele só destina dinheiro para construção de residencial ou de prédios, e as obras do entorno fogem do escopo, o nosso nó está aí. Foge do escopo, a Caixa não quer aprovar por conta disso. Então, há toda uma negociação em cima disso para justamente se demonstrar que a Caixa pode ter um prejuízo substancial se não fizer. E pode ter um lucro significativo se fizer, mesmo com as obras do entorno, que estaria fora do escopo. Mas a Caixa ia assumir uma dívida que é da OAS? Não. Na verdade, não assumiu uma dívida. A Caixa, através da empresa Caragones, foi criada para administrar. Senão não vai conseguir fazer a obra lá. Sim, assumiu todos os ativos. Aqueles prédios todos que estão do lado da Arena é da Caragones. A área do Olímpico vai passar para Caragones quando a Arena vier para o Grêmio. Está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Perdendo tempo e dinheiro. Esse é o problema. Sim, mas os 43 milhões que a OAS deveria pagar para fazer o entorno, seria a Caragones que iria bancar. Sim. Para poder aligerar o processo. Mas não com dinheiro novo. Ela iria bancar com a venda dos apartamentos que estão lá. Estão encalhados. Isso, com a sua operação. Se isso não for adiante, vai parar tudo, daqui a 20 anos... Todo mundo perde. Todo mundo perde, inclusive a Caixa. Deteriora, daqui a 20 anos vai deteriorar os apartamentos. E o Olímpico vai ficar lá 20 anos parado, assim, daquele jeito. Como não tem a BITS, o pessoal não consegue ocupar. Só tem 2 que tem a BITS e os outros 5 não. Que pepino isso. Vamos. O nome do livro do Dr. Hélio Dourado, 6 anos que valem ouro, né? Com depoimentos históricos e tudo mais, né? No lançamento o Baltazar estava aqui, Espinosa e tudo mais. Estava toda a turma aí. O que você tem de sentimento em relação ao Flamengo? Você quer que o Flamengo ganhe ou perca do River? Não, eu sou River desde guri. Não, desde do dia seguinte do episódio aqui na Arena. Tu tem coragem de torcer pro River Plate? Depois de tomar... É que nós precisávamos também... Depois de tomar 5... A torcida pelo River... Nós precisávamos sentir na pele
como é tomar 5, né? Só que não foi da Chapecoense, né? Foi hoje do melhor time brasileiro. Mas efetivamente. Não, ele é maquinado, né? Ele não perde uma chance de dar uma. Mas é uma maravilha a corneta no futebol. Né? Essa torcida pelo River não passa pelo fato de que o Flamengo ganhando pode dar uma vaga pro Inter na Libertadores? Olha, tudo é uma questão que contribui, né? Então é melhor que o River ganhe lá, porque nós já vamos estar no campeonato mundial do ano que vem. É melhor que faça isso. Aliás, o Independiente Del Valle, que está garantido já no Mundial, né, de 2021, segundo o presidente da Conmebol, ele já garantiu entre Recopa, Mundial e participar e outros benefícios por ganhar a Sul-Americana desse ano, 30 milhões de dólares em receita para os próximos 2 anos. Vai receber o Independiente Del Valle pelo título que teve. E é um time pequeno. Se bem administrado, muda a vida do time. Pode crescer de patamar. Né? E o Internacional com suplementação orçamentária para contratar o Natanael e o Bruno Silva. Valeu, obrigado, Vladimir Chieri. Obrigado, Juliano. Obrigado, Rec. Grande abraço, valeu. Obrigado, Maurício Freitas. Até amanhã.